Salmos de número 40. Quando você encontrar este salmo, identifique aí, por favor, o versículo de número 1, pois nós leremos a partir dele e encerraremos a leitura no versículo de número 3. Os irmãos e as irmãs que encontraram Salmos de número 40, a partir do verso 1, por favor, se manifestem dizendo graças a Deus. Graças a Deus. A palavra do Senhor diz assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo. Pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, confiarão no Senhor, e só os que podem digam amém. Amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, mais uma vez, abençoe a exposição de sua palavra. Nós estamos diante de um salmo que nos é extremamente conhecido, pelo menos parte desse salmo. Eu diria, inclusive, que esse é um daqueles salmos que nós podemos chamá-lo de um dos salmos clássicos da Bíblia, ou seja, um daqueles salmos mais amados, conhecidos, apreciados, e por que não dizer também um dos salmos mais pregados pelos pregadores. De maneira que esse é um salmo familiar, se não a todos que aqui estão, pelo menos de boa parte dos que aqui estão. Inclusive, eu diria que se nós passássemos aqui uma lista dos 10 salmos mais conhecidos da Bíblia, eu acredito que esse não seria o primeiro da lista, porque o primeiro com certeza seria o de número 23, mas este seria parte desses 10 salmos mais conhecidos da igreja. Com isso, eu estou tentando dizer aos irmãos que eu tenho consciência de que estamos, de certa forma, até acostumados com esse salmo. No entanto, se nós queremos de verdade, pelo menos tentar aqui, compreender um pouco mais a respeito desse salmo, e com a ajuda de Deus, é claro, extrairmos algumas lições espirituais, práticas, atuais, e de que forma isso pode ser aplicado à realidade que nós estamos vivendo aqui hoje à noite, é preciso trilharmos pelo caminho correto da interpretação desse salmo. E por incrível que pareça, o primeiro passo nesta direção é a desconstrução de pelo menos 3 ideias equivocadas que se construíram em torno desse salmo. Então observe que a primeira coisa a se fazer não é construir o entendimento desse salmo, mas é desconstruir um entendimento equivocado, que às vezes inconscientemente foi sendo levantado e estabelecido em torno desse salmo. Por exemplo, a primeira ideia equivocada que precisa ser desconstruída é aquela que, ainda que em tom de brincadeira, quando as pessoas, por exemplo, usam esse salmo para se dirigir a pessoas que não se casaram. Então, por exemplo, uma pessoa que não se casou encontra com uma outra, e essa outra pessoa pergunta: e aí, já se casou? E a pessoa diz assim: não, eu estou no Salmo 40. Aquela que está mais tempo esperando diz: eu já estou no 70. Apressa-te, ó Senhor, em socorrer-me. Eu sei que quando se usa esse salmo desta forma, é em tom de brincadeira. Porém, é preciso ter um cuidado especial para que esse tom de brincadeira não torne esse salmo
um salmo renegado, porque a tendência que existe é, de tanto que se brinca com um salmo como esse, vai se criando a ideia de que esse é um salmo não tão importante, e quando se lê, não se dá a devida atenção e não se percebe as riquezas que estão nele. Então, em primeiro lugar, esse salmo, ele não tem absolutamente nenhuma relação com casamento. Segundo lugar, é preciso desconstruir também a ideia equivocada de que, por exemplo, é muito comum você ir a um culto, por exemplo, de oração, e alguém ler esse salmo como uma forma de incentivar os irmãos a esperarem em Deus naquilo que eles estão precisando. Então a pessoa diz assim como o salmista esperou, espere em Deus, porque Ele vai conceder o que você deseja. Claro, quem espera em Deus recebe. Porém, é preciso considerar que quando o salmista escreve esse salmo, e ele diz que esperou em Deus, ele não está falando de coisas triviais, ele não está falando de coisas passageiras, ele não está falando de coisas terrenas, pelo contrário, ele está falando de questões eternas, ele está falando de coisas não passageiras, ele está falando de coisas espirituais e não terrenas. E em terceiro e último lugar, é preciso considerar o tempo do verbo. O salmista não coloca o verbo no presente, espero, nem tampouco naquilo que na língua portuguesa é chamado de gerúndio, que é o ato contínuo, eu estou esperando, e nem tampouco no futuro, eu esperarei. Se você observar, o verbo esperar aí está no passado, isto é, esperei. Então não é algo que ele está fazendo, não é algo que ele irá fazer, mas é algo que ele já fez, é algo que ele já realizou, é algo que já aconteceu. Ou seja, por que isso é importante? Porque você percebe com isso o caráter desse salmo, a natureza desse salmo. Qual é o caráter desse salmo? O salmista está em forma de canção, registrando uma experiência que ele teve com Deus no passado. Ele não está falando de algo que ele está vivendo ou viverá, ele está falando de algo que ele já viveu. Ou seja, isso aqui é uma espécie de testemunho, é uma espécie de um relato, é uma espécie de, em forma de canção, ele está expressando uma experiência que ele teve com Deus por ter esperado no Senhor. E ele diz, então, nesse testemunho em forma de canção, que ele esperou. Agora, observem que esta espera do salmista, ela não é uma espera cega. Ela não é uma espera, desculpa a expressão, é que o vocabulário é pobre, não é uma espera ignorante. Não, ela é uma espera inteligente, porque ele diz que esperou, ele diz que esperou com paciência, e ele diz que esperou no Senhor. Então ele diz o que fez, como fez e em quem ele fez. Ele sabe que fez a coisa certa, do jeito certo e na pessoa certa. Ele diz o que fez, e o que ele fez? Esperei. De que forma ele fez? Com paciência. E em quem ele esperou? No Senhor. Então é uma espera com clareza, é uma espera inteligente. Ele sabe o que fazer, como fazer e em quem fazer. Mas não é só isso. Observem que esperar aqui para o salmista não tem um aspecto só do tempo, porque esta também é uma inclinação que nós temos. Quando observamos, por exemplo, a expressão esperei, a nossa tendência é pensarmos no tempo. Aliás, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um espaço de tempo. É claro que sim. Então, espera tem uma conotação com o tempo? Tem. Mas não é só tempo. Se você observar com atenção,
a parte do salmo que nós lemos, você perceberá que essa espera do salmista, ela não teve só uma relação com o tempo, ela também tem uma relação com expectativa, desejo, anseio. É mais ou menos assim, considerando a condição em que o salmista conta em que ele estava, o lugar em que ele diz que estava, dá a entender que enquanto ele esperava, ele ansiava, ele desejava, ele queria fervorosamente que o Senhor intervisse em sua situação. Então, esperar aqui também é anseio, expectativa. Será que ele vem? Se ele vier, de onde ele virá? Como é que ele estará? O que ele fará por mim na condição em que eu estou? Então, esta espera é mais do que fator tempo. Uma outra questão a se considerar para avançarmos um pouco mais é considerarmos uma outra questão relacionada a esta espera. E aí aqui é preciso levantar uma questão. Por que o salmista espera? Porque ele registra, ele está testemunhando no seu hino, e ele está dizendo que esperou. Eu perguntaria a ele: e você esperou por quê? E alguém rapidamente poderá dizer: ele esperou porque ele precisava esperar. É verdade. Ou porque ele quis esperar. É verdade. Mas não é só isso. Se você ler com atenção o lugar que o salmista estava, ele diz que ele estava em um lago horrível e em um charco de lodo. Se você considerar isso, se você imaginar este lugar, um lago horrível, e os pés mergulhados em um charco de lodo, se você considerar isso, você concluirá que esta espera não é só opcional, ou seja, o salmista não espera só porque quer, o salmista espera porque ele não tem outra alternativa, ele não tem outra opção, porque ele olha à sua volta, e ele percebe o lugar em que eu estou, a condição em que eu me encontro, não me dá condições próprias de me autoajudar, de sair de onde eu estou com os meus próprios pés. Ele olha à sua volta, lago horrível, ele olha para os seus pés escondidos na lama, ele tenta sair, não consegue, e de tanto tentar, ele chega à conclusão: eu não consigo me autoajudar, eu não tenho condições de me tirar de onde eu estou, então só me resta uma coisa, só me resta esperar. E ele diz que esperou, e ele não esperou só porque quer, ele esperou porque é a única opção que ele tem. E ele diz que enquanto ele esperava, algo extraordinário aconteceu. O que é que aconteceu? Ele conta, ele diz que enquanto ele esperava, repito, não porque só queria, mas porque ele não tinha outra alternativa. E ele diz: enquanto eu esperava, o Senhor inclinou-se para mim. Observem isso. Inclinar-se aqui não é só olhar. Se você observar a expressão inclinar-se, inclinou-se, não é só olhar, inclinar-se, é literalmente olhar para baixo. Ele está dizendo que enquanto ele estava, primeiro, em um lago horrível, com os pés mergulhados em um charco de lodo, enquanto isto, o texto diz que ele registra que o Senhor inclinou-se para ele, isto é, olhou para baixo. Aqui é literalmente olhou para baixo, ou seja, quais são as partes envolvidas nesta história? Deus que olha
e o salmista que é olhado. Quem é que olha? Deus. E para olhar, Deus teve que fazer o quê? Olhar para baixo. O salmista já entende. Quem me olhou está acima de mim. Quem me olhou é mais importante do que eu. Quem me olhou é superior a mim. Mas mesmo assim, Ele me olhou. E disso, o salmista, ele entendia bem. Porque lembra quando o mesmo salmista, ele registra, dizendo que esse Deus que olhou para ele é tão grande, é tão soberano, que quando ele quer olhar para o céu, ele olha para baixo, ele tem que olhar para baixo. Eu fico assustado com isso, porque observe, quando eu quero olhar para as estrelas que estão pelo lado de fora dos céus, eu tenho que olhar para cima. Mas Deus, quando quer olhar para dentro do céu, para ver o que está acontecendo nos céus, Ele tem que olhar para baixo. Por quê? Porque Ele está acima do céu. Ele é maior do que o céu. Ele é superior ao céu. Ele é mais importante do que o céu. E o salmista diz que é esse Deus que olhou para ele. Não é só olhou, inclinou-se para ele. É claro, Deus está emitindo a mensagem: eu sou soberano, eu estou acima de você. É verdade, mas isso, por outro lado, é também uma mensagem de esperança, é uma mensagem de conforto, porque ao mesmo tempo em que Deus está dizendo eu sou superior a você, Deus também está dizendo para o salmista: mas se eu estou acima de você, eu tenho condições de te tirar da situação em que você está. Eu tenho o poder de ir onde ninguém mais vai e te arrancar de onde você está. Oh, glória! Agora, inclinar-se aqui, para avançarmos ainda mais, inclinar-se aqui não é só olhar para baixo. Se você pode, diga bem forte para você uma vez só, diga: inclinou-se para mim. Sabe o que você acabou de dizer? Você acabou de dizer: voltou-se para mim, virou-se para mim. Em outras palavras, importou-se comigo. Esse Deus acima dos céus, maior do que os céus, se é maior do que os céus, que é santo, imagine se não é maior do que o charco de lodo onde ele estava. Mas o salmista está dizendo: esse Deus que não depende de mim para nada, esse Deus que é maior do que eu, e é maior do que qualquer outro ser, é maior do que o céu, ele virou-se para mim, ele se importou comigo, ele voltou-se para mim e inclinou-se para mim. Sabe qual é a ideia aqui? A ideia aqui é a mesma de, imagine aí, você está envolvido em algo extremamente importante aqui. Você está trabalhando em algo, de repente algo menos importante está acontecendo aqui atrás de você e chama a sua atenção. Você para de fazer isso aqui e se volta para aquilo. É isso que o salmista está dizendo. Ele está dizendo: esse Deus que tem coisa muito mais importante para fazer do que olhar para mim. Um dia, quando eu estava no lago horrível, no charco de lodo, ele, que não depende de mim para nada, ele, que tem coisas muito mais importantes para fazer, ele parou, olhou para mim, se importou com a minha situação. Tem alguém entendendo a voz de Deus aqui? Essa é a nossa história. Inclinou-se para mim. E a próxima parte o que é? E ouviu o meu
clamor. Se você está com a Bíblia aberta, atente aí. Nós temos que entender o salmo. Esperei. Ele não diz que clamou, ele diz que esperou. E enquanto ele esperava, Deus olhou para ele. Então Deus olha para ele por quê? Não é porque ele clama, porque ele não clama, ele espera. E a espera aí não é clamor, é espera, ele está esperando. Deus olha para ele. E Deus olha para ele por quê? Porque Deus quis olhar. Quando Deus olha para ele, ele diz, e ouviu o meu clamor. Eu tenho uma pergunta aqui para você. Em que momento o salmista clama? Porque ele diz que ele ouviu o clamor. Se ele ouviu o clamor é porque ele clamou. A primeira ação dele é esperar. Então onde está a segunda ação, que é o clamor? É entre o olhar de Deus e o ouvir. Que é onde? Aqui, ó. Primeiro, eu espero. Enquanto eu espero, não por mérito meu, mas dele, ele me olha. Quando eu percebi que ele me olhou, eu disse, é a minha chance. Eu vou clamar. E quem sabe esse Deus, que eu não merecia que nem me olhasse, mas já que olhou, eu vou clamar. E quem sabe ele me ouve. E ele clama. Agora, aqui cabe uma outra pergunta. Por que o salmista clama? Alguém vai dizer rapidamente, ora, ele clama porque precisava. Tá, mas não é só isso. Porque se ele precisava, por que ele não fez outra coisa além de clamar? Porque ele só clama. Ele só clama porque é o último recurso que lhe restou. Ele olha à sua volta, lago horrível. Ele olha para os seus pés, escondidos na lama. Tenta tirar, não consegue. Tenta se ajudar, não tem condições. Ele olha para si mesmo e diz, qual é o último recurso que me restou? A voz. Só me restou a voz. Então eu vou usar o último recurso que eu tenho. E quem sabe Deus não me ouve. Quem sabe Deus não se compadece de mim e muda a minha sorte. O salmista clama, porque este foi o último recurso que ele tinha. Porque deixa eu lhe dizer uma coisa, a depender do nível do plano de Deus em sua vida, Deus irá te esgotar. Eu repito essa parte, a depender do nível do projeto de Deus em sua vida, Deus te levará por caminhos de esgotamento. Como assim? Deus vai tirando aquilo que te dá segurança humana. Deus vai tirando as suas seguranças, naquilo que você se apoia, Deus vai tirando, vai te esgotando. Mas saiba de uma coisa, Deus nunca te deixará sem nada. Oh, glória a Deus. Ele sempre deixará alguma coisa. E desse pouco que restar, Ele é poderoso para restaurar a história de quem quer que seja. Quem não se lembra de Jó? O que é que Jó perdeu? Alguém vai responder, tudo. Tudo não. Deus nunca tira tudo de alguém. Jó perdeu quase tudo. Ele perdeu tudo, menos um caco de telha. Alguém dirá, mas caco de telha não é nada. Para você que não tem coceira no corpo, não é mesmo. Pergunte o valor de um caco de telha para quem tem coceira no corpo todo. É só você perguntar para alguém que quebrou as duas pernas,
o valor daquela varinha, com a coceira no joelho esquerdo, e pega aquela varinha e coloca, e quando chega no joelho que consegue coçar, ainda dá glória, aleluia, é o valor. Eu tenho certeza que se alguém chegasse em Jó com 1000 cabeças de boi, e dissesse, eu te dou todos esses bois, em troca desse caco de telha, eu duvido que Jó trocaria. Porque o que é que 1000 bois pode fazer por alguém que tem coceira no corpo todo? Aliás, até piora. Agora, um caco de telha, porque Deus nunca te deixará com o que você quer, Deus sempre te deixará com aquilo que você vai precisar. Oh, glória a Deus. E daquele caco de telha que restou para Jó, Deus restaurou a sorte e a vida de Jó. Isso mesmo, levante uma de suas mãos aos céus. É possível que tenha chegado pessoas aqui com quase sem condições de estar aqui, mas lhe restou ainda que um pouco de fé. A prova disso é que você está aqui, e desse pouco que restou, Deus te restaura, e a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quem reconhece essa verdade, aproveite e adore ao Senhor nesse lugar. Oh glória, oh glória. Eu esperei, e enquanto eu esperava, esse Deus maior do que eu, maior do que os céus, que não depende de mim para nada, esse Deus me olhou. Quando eu percebi que Ele me olhou, eu disse, é a minha chance, eu vou clamar. E vocês não vão acreditar, quando eu clamei, Ele ouviu o meu clamor. Isso é bonito, mas é subjetivo. Por isso eu perguntaria para Ele, e como é que você me prova que Ele te ouviu? Porque daí Ele continua o testemunho. Eu sei que Ele me ouviu porque Ele me tirou de onde eu estava. Então diga bem forte assim, ó. Olhou. Vai lá, diga bem forte. Olhou. Ouviu. E tirou. Olha isso. Ele diz, eu esperei. Ele olhou. Já que Ele olhou, clamei. Ele me ouviu. Como é que você sabe que Ele te ouviu? Porque Ele me tirou. Então veja, olha a sequência. Olhou, ouviu e me tirou. Grave isso. Olhar, ouvir e tirar. Olhar, eu consigo olhar à distância. Por exemplo, eu estou daqui olhando os irmãos que estão lá atrás, assim como os que estão lá atrás estão me olhando aqui, à distância. Ouvir, eu consigo ouvir à distância. Alguém fala de lá e eu ouço daqui. Então, olhar à distância. Ouvir à distância. Agora, para eu tirar alguém de um lugar para colocar em outro, eu tenho que me aproximar. Aleluia. Oh, glória a Deus. E se aproximar é mais significativo do que a gente imagina. Imagine uma criança lá atrás. Ela está esperando, eu olho. Ela percebe que eu olhei, ela grita. E eu digo, eu te ouvi. Mas aí agora eu quero tirá-la de lá e colocá-la aqui. Eu não consigo fazer isso daqui. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que sair do meu lugar e começar a me dirigir ir em direção àquela criança.
É isso que o salmista está dizendo. Eu esperei. Enquanto eu esperava, esse Deus que é maior do que eu, me olhou. Quando Ele me olhou, eu clamei. E quando eu clamei, vocês não vão acreditar. Esse Deus começou a se mover no lugar dele. E vocês não vão acreditar. Ele começou a vir na minha direção. Oh, glória, tem alguém entendendo a voz de Deus aqui nesse lugar? E vocês não vão acreditar. Quando Ele chegou perto de mim, porque para eu tirar a criança de lá, não é só me aproximar. Porque olhar eu olho à distância, ouvir eu ouço à distância, mas para eu tirar alguém de um lugar, é eu tirar e colocar aqui, eu tenho que tocar. O salmista está dizendo isso. Ele me tirou. Quando Ele chegou, Ele não só chegou perto de mim, Ele se aproximou de mim e estendeu a mão. Agora você lembra do lugar que ele estava? Lago horrível e charco de lodo, lama. Ou seja, Ele colocou as mãos na lama. E esse Deus é tão poderoso que Ele é o único ser que põe a mão na lama e não se suja. Ele põe a mão na lama para tirar o pecador. Quando Ele tira, as vestes dele ainda estão brancas. Ele ainda é santo. Oh, glória, Ele me tirou. Em outras palavras, Ele me tocou. Então diga bem forte, me olhou. Agora, isso aqui é a nossa história. Então conte a sua história agora, diga, me olhou, me ouviu e me tocou. Aleluia. Agora, Ele me tocar, é só você fazer um paralelo aqui com a história da mulher do fluxo de sangue. Mulher, ser humano, como todos os demais seres humanos, pecadora, doente, fraca, se esvaindo em sangue durante 12 anos, considerada imunda, fora da lei. Ela, não é Jesus, é ela que decide. Ela diz, eu vou até Ele, porque eu sei que se ao menos eu tocá-lo, não é Ele me tocar, é eu. Se eu ao menos tocá-lo, eu ficarei curada. Lá vai ela se arrastando e tenta tocar, não consegue, tenta tocar. Daqui a pouco ela não toca em Jesus, não. Ela não toca na roupa de Jesus, não. Ela toca na orla, na franja da roupa. Aquela parte que vai arrastando no chão. Não é Jesus quem tocou nela, é ela, sendo quem ela era, estando como estava. Ela tocou em Jesus? Não. Tocou na roupa? Não. Tocou só na rabeira da roupa e foi curada. Agora imagina, se ela sendo quem era e tocando só na orla das vestes de Jesus foi curada como foi, imagine o que acontece quando Ele toca em alguém. Oh, glória a Deus. Você tem dúvida do que acontece? Olhe para a sua vida. Um dia Ele te tocou e olhe o que aconteceu em sua vida. Quem pode, levante a sua mão e agradeça a Ele nesta noite. Tirou-me. Eu preciso adiantar aqui. Tirou-me de onde? Tem que olhar para isso também. Ele diz, tirou-me. De onde? Ele diz duas coisas. Atente aí. Primeiro,
de um lago horrível. Segundo, de um charco de lodo. Você pode participar, diga: lago horrível, charco de lodo. Vejam, não é a mesma coisa. Lago horrível é uma coisa, charco de lodo é outra. E é ele quem dá a informação. Ele não diz uma coisa, ele diz duas. Embora ambas as coisas façam parte de um lugar só. Por isso que a gente tem que atentar. Ele fala, lago horrível. O que é o lago horrível? É o lugar. É o lugar todo. E charco de lodo é onde os pés dele estavam. Ou seja, é parte do lugar. Vou te dar um exemplo. Alguém passa lá fora e diz assim, ali está o templo, aliás, belíssimo templo, da Assembleia de Deus em Blumenau. É o lugar. Aí a pessoa entra e diz assim, o pregador está tentando pregar no púlpito desse templo. Templo é o lugar todo. Púlpito não é o lugar todo, é parte do lugar. É isso que ele diz. Ele diz, eu estava em um lago horrível, o lugar, e os meus pés estavam mergulhados em um charco de lodo. Agora vejam, não perca isso aqui por nada. Percebam que quando ele fala do lago horrível, ele chama o lago de horrível. E quando ele fala do lugar que ele estava com os pés, ele fala de charco de lodo. Por quê? Porque quando ele fala do lago, ele usa a estética. Ou seja, se é feio ou bonito. Ele diz que era horrível. Mas quando ele fala de onde os pés dele estavam, ele não fala de estética. Ele fala de sujeira, perigo e de mau cheiro. Por quê? Nós temos que entender o Salmo. Quando ele fala de lago horrível, ele está dizendo aquilo que todos conseguiam ver. Lugar feio, indesejável, inacessível. Ninguém queria chegar. Ninguém queria estar lá. Ninguém se prontificava a ir lá para tentar me ajudar, porque o lugar era feio. É o que todos enxergavam. Mas quando ele fala dos pés dele, ele fala de charco de lodo. Charco de lodo, aqui a ideia é, só eu sabia onde os meus pés estavam. Sabe o que ele está dizendo? Há coisas que todos conseguem saber sobre a minha vida, mas há coisas que só eu e Deus sabemos. O que ele está dizendo é, há coisas, e quando ele fala dessas coisas, ele coloca pés. E pés, na Bíblia, é estilo de vida, prática, caminho. Porque há coisas que todos sabem a nosso respeito. A roupa que vestimos, quando saímos de casa para trabalhar ou estudar, quando saímos de casa para virmos à igreja. Agora existem coisas que só Deus sabe. Por exemplo, por onde os nossos pés têm andado, o que nós temos feito, com quem nós temos conversado. Mas quando ele fala desses pés, ele fala de um lugar fétido, sujo, perigoso, escorregadio. E a ideia aqui é, embora eu estivesse com os meus pés em um charco de lodo, eu estava prestes a cair, para nunca mais me levantar, mas eu ainda estava em pé. E antes que eu caísse, quando eu percebi que ele me olhou, eu disse, é a minha chance.
Eu vou clamar e Ele me dará o livramento. Deus está olhando para este lugar hoje, e é noite de livramento. Se você clamar, Ele te ouve nesse lugar. O Senhor me orienta a dizer isso aqui. Lembram-se de Hebreus capítulo 12. Faça um esforço para você atentar para isso. Quando diz: visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. E aí tem gente que diz que são os demônios, os anjos, a sociedade. Não. Essa nuvem de testemunha, veja que o texto começa com visto que. Ou seja, é alguém que já leu o que veio antes. E o que vem antes? Capítulo 11. O que tem no capítulo 11? Galeria dos heróis da fé. Eles são a nuvem de testemunha. Porque nós somos a sequência do que eles começaram. Visto que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Olha o que ele diz agora. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Olha agora, e corramos. Essa ideia de correr aqui é aquela corrida de troca de bastão. Eu corro uma quantidade e você corre outra. Os que vieram antes já cumpriram o papel deles, agora é nós. E aí o escritor está dizendo, mas para cumprir com desenvoltura e fidelidade, é preciso deixar. Não é só o pecado. Por isso a Bíblia diz: apanhe-me as raposas. Só as raposas? E as raposinhas. Por quê? Porque se você não matar as raposinhas, ela vai comendo e vai se tornar raposão. É a ideia do embaraço. E veja que o escritor coloca embaraço antes do pecado. Porque ninguém começa pecando, mas começa se embaraçando. É por isso que Paulo orientou a Timóteo dizendo: o bom soldado de Cristo não se embaraça com as coisas desta vida. E o Senhor marcou esta noite para dizer que se você clamar, Ele é poderoso para te dar o livramento antes que você caia. Assim como Ele livrou o salmista de uma queda fatal, Ele está presente aqui para te dar o livramento. Quem crê nesta palavra, adore a Ele. Oh glória, oh glória, oh glória. Tirou-me de lá. Tá, e me colocou aonde? Eu acho lindo, pelo menos eu. Me tirou de um lago horrível. Os meus pés estavam na lama. Ele me tirou de lá. E onde Ele vai me colocar? E Ele disse: e pôs os meus pés, os mesmos pés, que agora mesmo estavam na lama, os mesmos pés, e tem gente que não agradece, os mesmos pés que estavam vacilantes, os mesmos pés que estavam sujos, mergulhados na lama, Ele me pegou e pôs os mesmos pés sobre uma rocha. Não, para quem tinha o pé na lama e agora está com os pés na rocha, sendo crente pentecostal, era para ter feito mais barulho ainda. Porque vamos pensar rapidamente, rápido. É um exercício mental rápido, para entendermos o texto. Pense aí num lamaçal. Alguém vem e pisa na lama. Alguém passa, olha para os pés de quem está com o pé na lama. Eu te pergunto,
A pessoa consegue enxergar os pés dessa pessoa? Sim ou não? Porque quando coloca os pés na lama, os pés, o que acontece? Afundam. Agora imagine esses mesmos pés sobre a rocha. Os pés afundam? Não. O que o salmista está dizendo? Antes, tudo que eu fazia, eu tinha que ficar escondendo. Eu mandava mensagem e apagava. Meu celular tinha que ter senha. O meu Facebook era inacessível. Eu acessava e apagava, porque os meus pés viviam na lama. Mas agora os meus pés estão na rocha. E eu não tenho mais nada a esconder. Quem quiser olhar para mim, pode olhar à vontade. Os meus pés estão sobre a rocha. Essa é a nossa história. Hoje eu moro em São Paulo, mas eu morei durante 11 anos no interior do Rio de Janeiro. E eu morei numa cidade próxima a Petrópolis. E todo final de semana praticamente eu descia e subia a Serra de Petrópolis. E quando eu descia ou subia dormindo, que era muito raro, mas quando acordado, que era muito raro, quando eu estava acordado eu ficava admirado com aquelas rochas enormes. Chovia, elas estavam lá. Sol lá. Vento lá. Lindas, suntuosas, admiráveis. Agora, sabe o que mais me admira naquelas rochas? É que você passa lá ano e ano, e elas estão no mesmo lugar. E quem é capaz de tirá-la? É isso que o salmista está dizendo. Os meus pés viviam vacilando na lama. Qualquer vento me levava. Tudo era perigoso. Mas agora os meus pés estão sobre a rocha. E quem quiser mexer comigo, vai ter que primeiro mexer com quem? Com a rocha. Quer me tirar do lugar? Tira a rocha primeiro, porque agora os meus pés são guiados pela rocha. Ou você se esqueceu quem é a rocha? Então eu te lembro quem é. A pedra angular de esquina, rejeitada pelos edificadores. Sabe quem é essa pedra? Aquela do sonho do rei. A pedra que se movia sem auxílio de mãos de homens, porque ela se move sem pedir autorização para homem algum. Sabe que rocha é essa? É aquela que Jesus falou: eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está com seus pés firmados na rocha, levante a sua mão e dê o melhor glória a Deus que você pode. Alegra o teu coração. Eu começo a encerrar, mas não é só isso, porque se parasse aqui, a vida com Deus seria estática. Mas ele diz: pôs os meus pés sobre uma rocha. Só isso? Não. E firmou os meus passos. Porque infelizmente tem gente que tem pés, mas não andam. Ele diz: firmou os meus pés, pôs os meus pés sobre uma rocha. Mas não é só isso. E firmou os meus passos.
Antes eu era levado por qualquer vento, eu saía do caminho. Agora não. Porque agora eu sei de onde eu vim. Eu sei onde eu estou. Mas eu também sei para onde eu estou indo. Mas não é só isso. Gente, essa é a nossa história. Essa é a nossa história. Não é só isso. Porque se fosse só isso, seria mudança geográfica somente. Me tira de lá e me põe aqui. Mas não é. Me tirou do charco de lodo, pôs os meus pés sobre a rocha, firmou os meus passos. Só isso? Não. E pôs um novo cântico na minha boca. Você pode dizer bem forte, diga: novo cântico na minha boca. Agora eu vou te perguntar: e a boca fala do que o coração está? Então, se o cântico é novo na boca, é porque o coração é o quê? Novo. Não é só mudança de lugar, porque tem gente que é só mudado de lugar. Ele sai de lá e vem para cá, e ele é crente até você conversar com ele. Você olha e fala: isso que é crente, vai conversar. Quando ele abre a boca, você fala: é só mudança geográfica. Mas o salmista não. O salmista diz: ele não me mudou só de endereço, ele me mudou também o meu coração. Oh, glória a Deus. É o que está lá em Ezequiel. Deus diz: porei em vós o meu espírito. Ele diz o que faria: vou colocar em vocês o meu espírito. Eu pergunto: e como que o Senhor faz isso? Ele responde: tirarei o coração de pedra. É lindo demais. E colocarei um coração de carne. Aí tem gente que diz: tira o coração duro para colocar um coração mole. Não, não é isso não. E quem não chorava agora chora. Não, não é isso não. Ele diz: vou colocar o meu espírito em vocês. Como? Vou tirar o coração de vocês e vou pegar o meu e colocar no lugar. Vocês vão receber o meu coração. E agora vocês vão amar o que eu amo, desejar o que eu desejo, odiar o que eu odeio. Vocês serão guiados pelo meu coração.